Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Boa noite, meus irmãos. A paz. Já estamos a ver aí a Palmira, aqui. Pastor Eugênia. Bem-vindos. Amém. Paz seja com todos. Carlos. Louvado seja Deus. Que bom poder entrar na tua casa através desta forma, não é verdade? Louvado seja Deus. Nosso irmão Pedro, lá de Angola, Deus abençoe. Vamos esperar por mais alguns irmãos. Louvado seja Deus. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês esta noite. Aleluia. Isso, vai chegando, povo santo, para juntos glorificarmos ao Deus da nossa salvação. Espero que vocês estejam bem. Estou aqui no meu quarto de guerra, no meu lugar de encontro, no meu secreto, para compartilhar a palavra de Deus contigo esta noite. Louvado seja Deus. Amém? Mais irmãos já estão chegando. Catarina, Luana, irmã Helena, Pastor Luciano, bem-vindos, meus amigos. Eita glória, louvado seja Deus. Yuri, Gesiel, bem-vindos, filhos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Evangelista Delza, vai compartilhando aí, amém, o culto da palavra no teu Face, para que mais vidas possam ser alcançadas. Vamos estar a compartilhar a palavra do nosso Deus aqui esta noite. Amém? Amados, horas são horas. Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso culto de celebração da palavra de Deus, que tem o intuito de promover a Cristo, intuito de dar a conhecer o Deus que nós servimos. Portanto, aí no teu lugar, fecha os teus olhos e vamos orar para dar início ao nosso culto de celebração da palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero entregar cada vida que vai assistir, meu Pai, este culto da palavra online. Não somente estes que vão estar a assistir agora, mas todos aqueles que vão assistir após o término desta mensagem. Senhor, eu acredito que cada quarto, cada casa, cada sala, cada cozinha onde os teus filhos estão agora se irá transformar num lugar de encontro, num lugar de refrigério, num lugar de bálsamo, pois esta noite o Senhor tem uma palavra que vai transformar a nossa vida, porque Tu estás aqui e onde o Senhor está, algo tem que acontecer, que a revelação da palavra seja real em cada coração. Por isso, meu Pai, abençoa a IDERP em Portugal, abençoa os nossos líderes que estão no Brasil, abençoa também todos os ministérios que pregam a Tua palavra à face da terra, em momentos tão difíceis como estamos a viver, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados irmãos, antes de começarmos a celebrar a palavra desta noite, eu queria que em apenas 60 segundos tu fechasses os teus olhos no teu lugar e pedisses ao Senhor que Ele fale contigo, que Ele manifeste a sua glória neste culto. Sabemos que numa live é difícil muitas das vezes acontecer o que acontece num prédio de uma igreja. Mas olha, Deus não tem barreiras, Deus não tem limites. Ele está acima de um quarto, Ele está acima de uma sala. Para Ele não há barreiras, porque Ele é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Por isso, durante 60 segundos, busca a presença de Deus, busca a presença do Eterno e pede que Ele fale contigo, com a tua esposa, com o teu marido. Abençoa a pessoa que está do teu lado e na tua casa com uma oração, porque temos a certeza que este é o dia que fez o Senhor. Amém? Você tem agora 60 segundos, neste exato momento, para buscar a presença do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus! Menai Asou, aleluia! Shemanai Asorebas. O Senhor já está aqui. O Senhor já está na tua casa. O Deus provedor já está na tua sala. O Deus que tudo vê já está contigo. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Amém, amém e amém. Amém, amados irmãos. Vamos abrir a boa palavra do Pai no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 1 ao 4. Sendo assim, vamos abrir então a boa palavra do Pai em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 1
ao 4. Se os irmãos me estiverem a ouvir, dai um ok. Tudo certo? Dá para ouvir direitinho, irmãos? Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 1 ao 4. Diz assim a boa palavra do Pai. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te quero mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que agora habitais, a saber, Canaã. Mais uma vez, fecha os teus olhos e pede à pessoa que está do teu lado: não fala comigo agora. A palavra do Senhor vai ser ministrada ao teu coração. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós colocamos esta breve reflexão bíblica nas tuas mãos, tendo uma certeza: quando eu fazia este esboço, o Senhor falou ao meu espírito que esta noite Ele vai transformar vida de muitas pessoas. Pessoas vão retornar ao seu propósito, ao seu projeto de vida. Projeto esse que Cristo desenhou através do seu sangue naquela cruz. Por isso, Senhor, fala conosco, nos confronta. Fala não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Toma a primazia deste culto, toma a primazia da adoração, toma a primazia dos louvores, toma a primazia da nossa alma, que nós possamos ser verdadeiramente transformados em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá, como sempre fazemos, força, força, sejamos fortalecidos. Amados irmãos, o tema desta noite, o tema desta mensagem é Deus, o Senhor de Abraão. Amém? Deus, o tema desta mensagem, Deus, o Senhor de Abraão. Amados irmãos, tenho refletido bastante nos últimos tempos a respeito do percurso, da trajetória do nosso primeiro patriarca, a saber, Abraão. O caminho que ele seguiu, as decisões que tomou em tempos difíceis, em tempos de crise, em meio à escassez, em meio ao deserto, para a concretização que recebeu de Deus, de que ele seria um pai de gerações, um pai de multidões. Um percurso, sabemos nós, cheio de aventuras, de vitórias, momentos de dor e profundas lágrimas, sem dúvida, contrariedades que foram surgindo ao longo da sua vida, mas ele provou ser fiel ao Senhor ao longo da sua história. História essa que nos inspira e nos impulsiona a viver o plano perfeito de Deus. Poderíamos, aqui esta noite, sem dúvida alguma, refletir em todas as batalhas que Abraão lutou, nas lutas que aconteceram na sua história, lutas essas afetivas, emocionais e espirituais que ele travou com ele mesmo. Contudo, esta noite, eu quero pensar com vocês na trajetória de Abraão, que o levou a enxergar a Deus como seu Senhor, que o levou a enxergar o senhorio de Deus como Deus provedor e não como Deus das coisas. A questão central da palavra de Deus, me permitam, amados irmãos, fazer o primeiro parênteses aqui esta noite, não é mostrar o que Deus faz, porque a Bíblia fala no Salmo 19 que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A questão fundamental, fulcral, central da palavra é mostrar quem Deus é, o soberano, o Senhor, o Salvador, o Pacificador, o Reconciliador. Esse é o Deus que nós devemos ministrar, não o Deus que faz as coisas, mas demonstrar o caráter de Deus a cada ministração, a cada palavra, a cada palestra. Esse deve ser o nosso objetivo.
Amados, Ele é Yahvé, aquele que existe nele mesmo. Ele é Elohim, o Deus forte. Ele é Adonai, o Senhor, o Mestre. Ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo. El Roi, o Deus que vê. Jeová Jiré, o Senhor o provedor. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Jeová Shammah, o Senhor está aqui. Jeová Rafá, aleluia, o Senhor que sara. Jeová Ra, o Senhor, aleluia, que é o meu pastor. Esse é o Deus que nós devemos ministrar todos os dias. E ao meditar em todos estes nomes, você não pensa nele somente como o Deus de Abraão, como o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Você pensa nele como Deus, o Senhor, o soberano, o poderoso, aquele que jamais mudará. Louvado seja Deus! E quando você pensa em Deus, que tipo de servo você tem sido? Apenas um servo seguidor? Aquele que tão somente quer enxergar milagres? Ou você verdadeiramente tem se posicionado como filho? Você não consegue fazer mais nada se Ele não estiver na tua vida. Você não se pode posicionar como, aleluia, seguidor, mas como filho. A igreja do Senhor e a sua noiva precisa se arrepender, voltar ao princípio da criação, voltar a ver Deus como o Senhor, experimentar novamente o senhorio de Deus e não conviver apenas com Ele, como Deus que dá as coisas. É hora de voltarmos aos princípios da criação, princípios esses que são verdades irrevogáveis, porque quando entendemos o princípio, compreendemos a eternidade. Quando entendemos os princípios da revelação da palavra, entendemos o que é a eternidade, porque é para lá que nós vamos. É necessário então voltarmos urgentemente como igreja aos princípios da palavra, valores inegociáveis. Veja, isto é a revelação de Deus para a tua vida. Quando você lê o livro de Gênesis, do seu capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 3, você encontra a palavra Deus como palavra isolada. Somente quando você começa a ler Gênesis capítulo 2, versículo 4, você encontra a expressão Senhor Deus. Amados irmãos, o que aqui significa? Que enquanto não houve a ação da palavra, não houve criação, não houve transformação, não houve mudança. O que é que nós aprendemos com isso? Não adianta ter somente a ação do Espírito. É necessário ter a manifestação da palavra. Precisamos expor a palavra, precisamos nos espelhar na palavra, pois ela é o símbolo de Cristo, ela é a autoridade. Veja, a terra era vazia e sem forma, enquanto não houve manifestação da palavra. Precisamos então entender que Deus fala, que Deus libera palavra. Em João 5,17, quando Jesus diz, eu trabalho e meu Pai trabalha até os dias de hoje, Ele estava a dizer tão somente, o meu Pai fala, eu falo, e quando eu falo, a vida do meu povo é transformada. Aleluia! Sou eu, o Senhor, que transformo todas as coisas quando eu libero a minha palavra. Aleluia! Louvado seja Deus! Só em Cristo podemos ver a mudança. Só em Cristo, a palavra materializada, é que podemos enxergar a mudança de vida. Deus falou na criação durante 6 dias. Note isto que eu te estou a dizer. Deus falou na criação durante 6 dias, mas ao 7º dia Ele viu que tudo aquilo que Ele falou era maravilhoso, era perfeito. Ei, manaia, olha o que Deus está a falar. Quando Deus fala, algo acontece. Quando Deus fala, há mudança. Quando Deus fala, há renovo, porque pela sua palavra, céus e terra foram criados. Então nós aprendemos que o 7º dia é o dia da perfeição, o dia que Deus viu que tudo era perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus realiza então a sua obra falando, liberando palavra, e nós temos que de uma vez por todas entender e deixar Deus falar em nós e através
de nós. Por isso, entenda, para de viver a vida de acordo com a força do teu braço. Viva a tua vida segundo os princípios que Cristo estabeleceu na cruz. Viva a tua vida de acordo com os princípios da criação. Aleluia! Voltando agora, novamente à história e à trajetória de Abraão. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 4. E também Atos capítulo 7, vai nos falar acerca dessa mesma trajetória. E quando nós analisamos a história de Abraão, entendemos que Deus quer realizar a sua obra através da sua palavra, manifestando ela através da vida de homens fiéis. Deus tem honra para a vida daqueles que prezam por princípios bíblicos. Deus tem honra para aqueles que trilham o caminho da sua palavra. Deus tem honra para a tua vida que vives segundo o princípio da criação. Sabe, irmãos, quando eu penso numa palavra como essas, eu entendo e faço aqui o segundo parêntese desta noite, que ninguém pode amaldiçoar a tua vida, porque Jesus te abençoou desde o momento da criação. Não tema quando liberam palavras contra ti. Não tema quando liberam palavras contra a tua história, porque Deus já abençoou o homem desde o começo, desde o início da criação. Quando alguém te amaldiçoa, essa maldição vira contra ele mesmo. A maldição não pega. A maldição não exerce efeito sobre aquele que vive uma vida de propósitos. Voltando a Gênesis, voltando a Atos, mas agora focando em Gênesis capítulo 12, versículo 3, ou do 1 ao 3. Os 3 primeiros versículos indicam a maneira como Deus chamou o seu servo Abraão. Contudo, no versículo 4, note bem comigo, no versículo 4, vemos Abraão se voltando para o propósito divino, se voltando para Deus, se voltando para o tempo perfeito, a saber, o Kairos, para chegar à terra prometida, chamada Canaã. Abraão, quando recebe essa palavra de Deus, de que ele seria um grande pai geracional, um grande pai de gerações, um grande pai espiritual, ele se encontrava em Ur dos Caldeus, certo? E o que é Ur dos Caldeus? Ficava na Mesopotâmia. Era uma terra frutífera, era uma terra próspera. Tudo aquilo que aquele povo plantava, eles colhiam. Louvado seja o nome do Senhor. Contudo, através desta passagem, nós entendemos que existem 2 tipos de prosperidade. Primeira, a prosperidade que a terra te dá. E essa prosperidade é passageira. Entenda que existe um segundo nível de prosperidade. A prosperidade que só Deus te pode dar. E ela é eterna. Eis então o primeiro desafio de Abraão: deixar de viver a prosperidade que a terra lhe dava para viver a prosperidade que só Deus lhe poderia dar através dos princípios da palavra. Ou seja, viver na total dependência de Deus. Mesmo sem ser revelado a Abraão qual a terra que ele haveria de chegar, qual o caminho que ele haveria de seguir, Abraão toma uma iniciativa e começa a caminhar. Até então, Abraão conhecia tão somente o Deus que dá as coisas, pois habitava num território fértil, numa terra fértil. Não se relacionava com Deus como Senhor, mas se relacionava com Deus, o Deus das coisas. Vemos então em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 4, Deus faz uma proposta ao seu servo Abraão. Abraão, sai da tua terra, porque eu quero ser o teu Senhor. Abraão, sai do lugar em que tu estás, porque eu vou te provar o meu senhorio sobre a tua vida. Abraão, você precisa sair do lugar em que você está para ir para o lugar que você ainda não vê, para o lugar que você ainda não conhece, e você só vai saber qual é esse lugar quando você lá chegar. Abraão, eu não te vou revelar, tu tão somente vais ter que caminhar. Mas, irmãos, eu me parei por estes dias para pensar qual o verdadeiro motivo para Deus não revelar a terra a Abraão. Primeiro ponto, para que Abraão experimentasse o total senhorio de Deus.
Pois caso Deus revelasse o caminho a Abraão, certamente ele iria como o caminho mais fácil, como todos nós iríamos fazer. Certamente ele iria por um caminho que não encontraria barreiras ou fronteiras. Mas entenda, irmãos, que Deus não é criado de ninguém. As coisas com Deus não são fáceis, igreja. As coisas com Deus, elas se obtêm no poder da fé, no poder da oração e no poder do jejum. Segundo, Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, não é mais do teu jeito. Sou eu que determino o teu caminho. Sou eu que guio os teus passos, mesmo que tu não estejas vendo, Abraão. Amados, que história tão real aos nossos dias. Uma história tão real ao nosso cotidiano. Todo aquele, aprenda isto, todo aquele que Deus chama sempre terá dúvidas do dia de amanhã. Vou-te provar isso. Olha a pergunta que eu, como ministro do Evangelho, faço e a pergunta como tu fazes. Onde é que eu vou chegar? Como é que eu vou chegar? Qual o dia em que eu irei chegar? Quem me irá abrir as portas quando mais ninguém estiver do meu lado? E todas estas perguntas são uma simbologia, te provam que realmente você tem um chamado para você vencer, um chamado para você não olhar às suas limitações, mas um chamado para você experimentar o Deus provedor, o Deus que gerou princípios desde o momento da criação. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu provedor. Só que tem uma coisa, amados irmãos, a Canaã, que Deus estava enviando o seu filho Abraão, essa Canaã ainda não, ouça com atenção, ainda não emanava leite e mel. Porque no capítulo 12, no versículo 10 de Gênesis, vai dizer que havia fome naquela época. Ou seja, Deus não estava a enviar Abraão para uma terra que emanava leite e mel. Deus estava a enviar Abraão para o deserto. Aleluia! O deserto é a primeira etapa de um chamado de sucesso. É a primeira etapa de Deus na tua vida ministerial e espiritual. O deserto, amados, aleluia, é a primeira etapa para obtermos um ministério de sucesso. Deus envia para o deserto todos aqueles que vão iniciar a sua caminhada com Cristo. É no deserto que Deus vai te propor algo novo ao teu ministério. E é no deserto que o teu ministério vai começar. E o maior exemplo que nós temos disso é o ministério de Cristo. Quando Jesus é batizado no Jordão por João Batista, a Bíblia vai enfatizar e nos dizer que ele é levado, guiado pelo próprio Espírito Santo ao deserto. Amados, aprenda, é no deserto que Deus levanta pessoas, homens prósperos, abençoados, homens que vivem a Deus como o Senhor e a Deus como provedor. Só que algo acontece em meio ao deserto da vida. Veja bem, quem se apresenta a Jesus quando ele foi guiado pelo próprio Espírito Santo ao deserto? Veja, quem se apresenta diante dele é o próprio diabo, que lhe quer mostrar o monte alto, que lhe quer levar ao pináculo do templo. Amados, o diabo concede ministério aos homens, mas o ministério que ele quer conceder aos homens é começando por lugares altos. Cuidado com o desejo por grandeza. Cuidado com o desejo de crescer sem bases, sem estrutura. Satanás, ele sempre faz essa proposta. Ele quer nos tirar fora do alinhamento de Deus, fazer de nós filhos sem estrutura, para que nos possamos perder em meio ao caminho. Contudo, a proposta de Deus para começar é o deserto. Você que quer ter um ministério, você que almeja um ministério fecundo, próspero, você que almeja mudar a vida de pessoas através do Evangelho de Cristo, se prepare para viver o deserto no começo. Então, vá para o deserto. É lá que tudo começa.
Ah, se eu fosse falar aqui do meu deserto, eu choraria aqui com vocês. Mas esta noite não pretendo falar sobre mim. Quero falar sobre Cristo e sobre a pessoa de Abraão. Contudo, quero te dizer, aleluia, eu sinto a presença de Deus neste quarto, sinto a presença dele aí agora, enquanto eu falo, enquanto eu ministro esta palavra, aleluia. É melhor passar o deserto ao lado do Senhor do que viver em lugares altos, manipulados pela mão de Satanás. Satanás tem poder para colocar pessoas em altos lugares. No deserto, o deserto de um crente nos ensina algo muito poderoso. Nos ensina a viver uma vida de autoridade na palavra. Nos ensina a ter sabedoria bíblica. Nos ensina a ter inteligência espiritual. Louvado seja Deus. Guarde estes 3 conceitos. É no deserto que Deus te vai levantar com autoridade. É no deserto que Deus te dará sabedoria bíblica. E é no deserto que inteligência espiritual te será concedida. Faço o terceiro parêntese daqui desta noite. Cuidado com o evangelho que está sendo pregado nos últimos dias, não me canso de o falar. Cuidado com a falsa graça. A graça não foi de graça. Cuidado com os anátemas. Cuidado com as prostitutos espirituais que tentam denegrir a imagem do evangelho. Amados, é no deserto que tudo começa. O nosso chamado começa no deserto. Se entendermos o senhorio de Deus em meio à escassez, podemos viver os milagres de Deus em meio ao deserto. Se vivermos o senhorio de Deus em tempo de escassez, veremos a rocha a brotar água sobre a nossa vida. Amados, após Abraão sair de Ur dos Caldeus, é em Harã que Abraão estava, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Uma terra também em pleno desenvolvimento, uma terra cheia de oportunidades. Veja bem por onde Abraão passa, Ur de Caldeus, certo? Uma terra super abençoada. Agora vai para Harã, uma terra também de oportunidades. Veja, neste tempo Abraão ainda se encontrava fora do propósito, longe do senhorio de Deus, pois confiava naquilo que a terra lhe havia de prover. Ele estava a confiar na prosperidade que a terra lhe dava e não na prosperidade que só Deus pode dar, porque ela é eterna. E me permita-te dizer, tem muita gente que não quer sair de Harã, porque continua a achar que Harã é a única oportunidade, que Harã é a única terra que te pode satisfazer. Amados, mas nós temos que entender que quando temos um relacionamento com Deus, com o Senhor, nós deixamos de confiar na provisão que a terra dá e passamos a confiar na provisão que Deus gera através dos seus princípios. Contudo, agora, imagino Deus descendo em Harã. E algo acontece. Olha o que a Bíblia menciona. O pai de Abraão morre. O pai de Abraão morreu. E algo acontece. Abraão começa a viver o propósito estabelecido por Deus. Deus sempre vai tirar do nosso caminho todos aqueles que nos tentam desviar do seu santo propósito. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Tome bem atenção, por favor, agora. Muito cuidado com as alianças que você faz. Muito cuidado com quem caminha do teu lado. Muito cuidado com as tuas amizades. Muito cuidado a quem você confia os teus segredos. Porque todo aquele que é escolhido por Deus necessita escolher aqueles que caminham do seu lado. Porque o inimigo sempre vai tentar colocar pessoas para te distrair, para despromover a tua fé, para te enfraquecer. O inimigo sempre vai colocar pessoas no teu caminho para dizer que você não presta, que você não vai chegar lá. Mas eu quero te dizer, aquele que tem a sua vida estabelecida no propósito divino, aquele que tem a sua vida estabelecida em princípios do céu, ninguém pode parar a vida desse homem e dessa mulher. Durante uns tempos, Abraão andou afastado do Kairos, do tempo perfeito de Deus. Ele vivia o Cronos, o tempo do homem. Mas agora que seu pai morre, ele começa a viver o plano perfeito de Deus para a sua vida. Me permita perguntar,
O que será que precisa morrer dentro de cada um de nós para voltarmos a viver o plano perfeito de Deus? Não podemos parar, aleluia, perder o propósito devido a influências. Não podemos parar a nossa caminhada ministerial, os nossos sonhos, mediante aquilo que os outros falam. Você precisa de uma vez por todas saber quem você é em Cristo. E primeira carta de João, no seu capítulo 3, versículo 1, vai nos dizer que nós somos filhos. Confia, amado. Confia nos pensamentos que Deus tem a teu favor. Jeremias capítulo 29, versículo 11 vai dizer que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz, pensamentos que nos vão levar a viver aquilo que Ele projetou para nós. Não se esqueça do que está estabelecido em Jó 42, 2. Bem sei eu, Senhor, que podes todas as coisas e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Nós no início desta live aprendemos que Deus faz a sua obra através da sua palavra. Nós entendemos que Deus fez a criação, Deus criou céus e terra através da palavra falada. Então Deus não trabalha fisicamente, Deus fala. Esteja disponível para Deus falar ao teu coração e deixa que Deus fale através da tua pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já caminhando para o final, nós temos que entender uma coisa. Deus agora leva Abraão para Canaã para provar o seu senhorio sobre a vida de Abraão. Aprenda que Deus não depende da terra para abençoar o homem. Deus depende do homem que confia na sua palavra e nos seus princípios para abençoar a terra. O senhorio do Deus de Israel nos faz prosperar em qualquer lugar deste mundo. Você pode estar na terra mais infrutífera que existe, mas se você tiver uma vida de propósitos, mananciais te esperam naquele lugar. Aleluia! Você precisa se decidir uma vez por todas qual o lugar que você quer estar, porque no lugar que você estiver, o Senhor te quer honrar. Devido à obediência que foi gerada no coração de Abraão, mais tarde, Canaã deixa de ser um deserto e passa a ser uma terra que mana leite e mel. Veja que através da vida de um homem, uma terra infrutífera passa a ser uma terra frutífera, uma terra que mana leite e mel. E quando você pensa em leite e mel, não pensa em alimentos que estão mortos, pensa em alimentos vivos. Eita lá, baixo, manai. Quem crê em Deus gera vida no ambiente em que Ele está. Você não depende da terra em que você está, você depende de Deus, o provedor. Você depende de viver os princípios para ser abençoado. A proposta de Deus para Abraão foi: não te estou a dizer qual é a terra, não te estou a dizer qual é o caminho, porque se eu te disser o caminho, tu podes percorrer o caminho mais fácil. Por isso, Abraão, avança, tem fé, porque eu sou contigo. Louvado seja Deus. Era como se Deus tivesse a dizer para a vida do seu filho Abraão: pisa na terra, vai lá e tu vais experimentar o meu senhorio, vais experimentar novas águas, vais ver a minha provisão. Deus está a enviar provisão sobre a tua casa. Você que vive princípios, Deus está a enviar provisão sobre a tua mesa. Não toma decisões precipitadas, vive princípios e você terá uma vida bem-sucedida. Se verdadeiramente temos Deus como Senhor, Ele nos irá abençoar e prosperar em meio à terra seca. Será que você pode dizer isso para 2 ou 3 pessoas, para os teus filhos que estão do teu lado? Em meio à terra seca, através dos princípios estabelecidos por Deus, nós iremos prosperar. Se Abraão prosperasse em Ur, se Abraão prosperasse em Harã, todos diriam que era a riqueza da terra que o tinha feito prosperar. Contudo, já aprendemos aqui esta noite, não é a terra que abençoa o homem, é o homem que tem Deus que abençoa a terra e o ambiente em que ele está. Cuidado quando você diz que esta nação não tem mais nada para ti. Cuidado
quando você diz que aquele emprego não é mais para ti. Não é você que precisa ser influenciado pelo lugar que você está. É aquele lugar que precisa ser influenciado por quem você é. Filho, luz e sal da terra, herdeiro, co-herdeiro, mordomo em Cristo, através da sua verdade que é a Sagrada Escritura. Amados, se preocupe tão somente nesta noite a voltar a viver uma vida de princípios, obedecer aos princípios da palavra, valores e verdades irrevogáveis, princípios que Deus não negocia, aleluia. E eu quero concluir esta mensagem da seguinte forma: se a tua vida não muda, se a tua vida não tem mudado nos últimos anos, me permite-te fazer a seguinte questão: será que você está a viver o propósito e o projeto que Deus preparou para a tua vida? Será que verdadeiramente Deus é Deus o teu provedor? É Deus o teu Senhor? Ou será que pura e simplesmente você está apartado dos propósitos de Deus? Está longe dos princípios estabelecidos pela criação? Os meus votos é que esta noite você volte ao começo, volte ao princípio dos princípios e deixe Deus ser na tua vida e através da tua vida para outros. Quem tem princípios não precisa temer a terra em que ele está. Quem vive os princípios pode ter a certeza que a descendência de Deus vivo, que a provisão do Deus vivo descerá sobre a tua mesa, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Deus fala ao meu espírito que tem pessoas que estão a assistir esta live e outras que irão assistir mais tarde. Louvado seja o nome do Senhor, que estão vivendo uma vida fora de princípios, que estão vivendo uma vida fora do alinhamento de Deus. Abraão necessitou sair de Ur e de Harã para viver Deus como Senhor e Deus como provedor. Eu quero lançar uma palavra sobre a tua vida. A partir desta noite, você não verá a Deus do mesmo jeito, Deus da mesma forma. Você não verá mais a Deus como o Deus que te dá, mas o Deus que provê, como o teu Rei, como o teu Senhor, como o teu como o teu Salvador. Não temas, a provisão está a chegar à tua vida. Se Deus for o teu Senhor, se Deus for o Deus teu provedor, é em Portugal que Deus te vai abençoar. Se Deus porventura te enviar para outro lugar, a provisão do Senhor te alcança, porque você está a viver princípios, e quem planta princípios colhe bênçãos. Quem planta princípios colhe vitórias. Quem planta princípios e vive princípios, vive o tempo perfeito de Deus na sua vida. Não se esqueça, ainda que nesta noite você esteja a passar pelo deserto, é no deserto que Deus enriquece o teu conhecimento em Cristo. É no deserto que ciência bíblica é emanada para a tua alma. É no deserto que inteligência espiritual te é concedida pelo próprio Espírito Santo do Senhor. Esta noite, o Senhor está a gerar provisão sobre a tua vida. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que provê. Então termino dizendo: celebra a Deus. Viva a Deus como o Senhor, como o teu Deus pessoal, como o Messias, como o Salvador. Obedece aos seus princípios e você será bem-sucedido nesta vida. Um dia eu vou estar a pregar sobre este assunto, mas deixe-me só abrir aqui o leque da revelação. Veja que, no momento da criação, Eva, quando é tentada pela serpente, ela já estava no seu coração com a natureza caída. Porque ela nunca menciona a Deus como Senhor. Somente Adão diz: o meu Senhor Deus. Há uma diferença entre dizer a palavra isolada Deus e dizer a expressão Senhor Deus. Então entenda uma coisa: Deus não pode ser simplesmente Deus na tua vida. Ele tem que ser o Senhor Deus. Ele tem que ter o senhorio da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? E no teu lugar, talvez tu ouviste esta palavra e entendeste em teu espírito, entendeste na tua alma, que há muita coisa a ser mudada na tua vida. Não quebra princípios.
Sê obediente a Deus. Sê obediente aos teus líderes, aos teus pastores. Sê obediente à palavra, para que tudo te vá bem nesta vida. Não queira começar por lugares altos. Essa é a proposta do inimigo. A proposta do inimigo sempre vai ser, logo no começo, lugares altos. Mas você não está preparado. Você não está estruturado. Então comece por baixo. Ora ao Senhor. Se ajoelha nesta hora. Se arrependa de um dia ter desejado coisas que você ainda não estava preparado para receber. E celebra e viva a Deus como Senhor. Enabash, Nemanai. E Deus como teu provedor. Talvez você que está em casa também queira refazer a sua aliança com o Senhor. Você que está a ver agora, ou você que vai ver num dia destes, em nome do Senhor Jesus. Oremos todos juntos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que os princípios da criação possam produzir um peso de glória na nossa vida. Que os princípios da palavra na nossa história. Porque quem vive princípios gera provisão. E quem tem provisão tem o Deus provedor. E quem tem o Deus provedor tem a Deus como Senhor. Por isso, Senhor, abençoa a vida do teu povo. Abençoa cada um que esteve neste culto da palavra. Abençoa todos aqueles que após esta mensagem vão compartilhar e vão abençoar a outros com esta palavra. Senhor, não deixes que esta palavra venha a ser esquecida, porque os teus princípios necessitam ser vivenciados, espelhados e materializados. Que todo o impedimento que surgiu sobre a nossa vida venha nesta hora a cair por terra através da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Não se esqueça, Deus criou céus e terra através da sua palavra. Quando Deus fala, há transformação. Quando Deus fala, há renovo. Quando Deus fala, há mudança de vida. Deus não trabalha. E o homem de Deus também não deve trabalhar. Calma, não se espante com o que eu estou a dizer. Trabalho físico, força do braço, tudo o que nós fazemos, nós devemos fazer pela palavra. Porque quem anda pela palavra não sua, porque suor na Bíblia é maldição. Porque quando nós fazemos a obra com suor, significa que nos estamos a fadigar. Mas quando a obra é feita com inteligência bíblica e sabedoria do alto, ainda que ela seja difícil, porque é, irmãos, porque é, mas iremos vencer através da inteligência espiritual que Deus delega em meio ao deserto da vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Amados, antes de terminar, tão somente não te esquecer dos nossos dízimos, das nossas ofertas. A obra continua, a expansão continua. Não vou falar sobre o NIB, você tem o NIB no seu telemóvel, você tem o NIB nos vídeos que sempre postamos, tem também o MBOA, então continua a abençoar esta obra, porque bem breve estaremos novamente todos juntos. Em jeito de avisos finais, não se esqueça que no domingo, às 10h30, temos o nosso culto de celebração da palavra online. Fica atento também aos nossos vídeos de momento de oração e momento de reflexão bíblica que liberamos todos os dias, exceto, é claro, nos dias de culto. Também não esquecer, ao que tudo indica, em maio, não sei se no início ou mais para o final ou no meio, o governo já deixou entender que podemos voltar ao prédio da igreja. Mas eu já estive lá a semana passada a fazer uma divisão nas cadeiras. Ao domingo, nós teremos que fazer 2 cultos pela manhã, porque só poderá estar um número limite de 50 pessoas. Então iremos fazer 50 mais 50, um num horário e outros no outro horário. Tudo será feito pela manhã. Mas com o tempo, nós passamos para vocês estas informações. Amém? Amados, não se esqueça de compartilhar esta mensagem para que muitos possam voltar a viver princípios e valores do reino dos céus. Amados, sendo assim, vos dizer que tenho muitas saudades de todos vocês. E vos dizer também que os meus minutos no telemóvel já estão a esgotar. Por isso, se precisares de alguma coisa, me contacta pelo WhatsApp, me contacta por chamada normal, porque tenho feito muitas chamadas. Amém? Mas louvado seja o nome do Senhor por tudo. Que em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Que nunca venha a faltar o óleo sobre a tua cabeça. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito sejam com todos. E todos numa só voz dizemos juntos, amém, amém e amém. Viva princípios. Deixa que Deus seja o Deus provedor e o Deus Senhor. Não saia do senhorio de Deus. E se porventura saiu, volta hoje.
porque Deus quer ser o teu Senhor. Ele quer te abençoar em meio à terra seca e em meio à escassez. O Senhor é contigo. Beijo no teu coração em nome de Jesus. Até domingo. Deus te abençoe. A paz. Compartilha esta mensagem. Deus te abençoe. Beijo.